Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, é de dar risada mesmo, é de achar engraçado, é cômico, é bem cômico mesmo o que eu vou falar para vocês. Eu analisando no YouTube uma parte, eu ia fazer um vídeo sobre Assembleia de Deus, sobre usos e costumes, que tem muitas Assembleias de Deus que está mudando, né? Os dirigentes, pastores, alguns estão voltando àquela fase do começo, que é a Assembleia de Deus tradicional. Sabe aquela igreja que se parecia tanto com a congregação naquela época, ou a congregação aparecia com ela, que a gente viu um povo, achava que era da congregação, e os assembleanos, quando viu o povo, achavam que era da Assembleia, e havia aquela saudação entre paz de Deus e paz do Senhor. Aí os crentes, os servos de Deus da congregação, automaticamente amém, os da Assembleia respondiam com outro paz do Senhor, que é a selação. Mas isso daí é a paz de Deus, paz do Senhor, paz de Jesus Cristo. Isso daí está dando a paz de Deus, está transmitindo a paz de Deus. E eu ia fazer uma matéria sobre essa e acabei vendo no próprio YouTube uma cena. Quer ver? Eu vou ler aqui, irmãos. Eu não vou falar o nome da pessoa, que está no canal da pessoa, né? Mas é não sei se é irmão da Assembleia, mandou um comunicado para um irmão aí, dizendo assim. Eu não vou falar o nome da pessoa, vou começar como fulano de tal, tá? Fulano de tal, meu irmão, me desculpe, mas neste assunto o irmão está meio enganado. Essa pessoa falando isto com o dono do canal. Nós blindamos o nosso povo, pois são bem esclarecidos. O que existe são os desobedientes, os Judas Iscariotes. Mas nós não estamos preocupados com essas gentes. A cristã do Brasil, já falou do Brasil, mas é no Brasil. A cristã do Brasil está levando crentes tranqueiras, desobedientes, que nós até damos graças a Deus quando sai do nosso meio. Este povo que sai do nosso meio são crentes apostatas. A cristã irá pegar abacaxis. Glória a Deus. Deus está limpando as Assembleias de Deus. Que fique com os Judas. Agora, vocês da congregação cristã no Brasil, quem foi que falou no canal desse irmão aí, eu vou acabar falando o nome do irmão, que não estou falando mal do irmão mesmo, do irmão Genésio. Quem foi que falou no canal desse irmão Genésio foi o irmão da Assembleia de Deus. Olha só o que esse irmão da Assembleia de Deus falou para ele. Quer que eu leia de novo? Eu vou ler para vocês entenderem. Não sei se o irmão do canal aí andou falando alguma coisa sobre a Assembleia de Deus, porque assim, se batizou na congregação cristã no Brasil um pastor da Assembleia de Deus. Foi no canal do Carlos Reinar que foi feito esse vídeo. Eu retransmiti no meu, damos parabéns ao irmão Carlos Reinar. Só que ficou naquela, os críticos ficaram meio com raiva. Porque o que eles falam da gente da congregação, eles falam que a gente fala mal de outra denominação, que a gente fala mal da Assembleia de Deus, que a gente acha que só nós somos crentes, só nós vamos se salvar. Entendeu? Aí o nosso irmão Carlos coloca a postagem que um pastor se converteu na congregação, porque nós já falamos no canal que a diferença do batismo é que um Jesus chama e o outro aceita Jesus. Enquanto uma denominação estiver pregando para a pessoa, vem, você aceita Jesus? A pessoa que tem que aceitar Jesus, Jesus é tão pequeno para eles, que Jesus está ali que nem um menino ali no canto, renegado por todos, um menino que ninguém quer. Aí chega aqui e fala, não, eu não quero aceitar Jesus. Quer dizer, fica aquela, eles diminuem Jesus Cristo. Eles diminuem Deus.
diminuição deles é ali, ó. Você aceita Jesus? Como se diz, Jesus está aqui. Se você quiser aceitar, aceita. Nós não, irmãos. Nós damos valor tanto para Jesus Cristo, que além de nós ter no hino, que muitos não entendem, muitos criticam o nosso hino, aí é o hino mais lindo que tem aí, sou servo inútil perante Jesus Cristo, que nós temos que se humilhar, se prostrar perante a majestade divina, perante Jesus Cristo, não perante ministério, perante igreja, perante nada, é perante Jesus Cristo. Nós somos um pó perante Deus, um pó perante Jesus Cristo. É isso que muitos não entendem. Pois na Assembleia, lá você tem que aceitar Jesus. Em outras igrejas, creio que é a mesma coisa. Você tem que aceitar Jesus. E na congregação é Jesus Cristo que te aceita. Jesus Cristo te aceitando, aí vem de outras igrejas que lá você aceitou Jesus, mas você não sabe se Jesus te aceitou lá. Você não sabe se foi Jesus que te chamou para a graça. Na congregação, tu vai saber que ele te chamou, porque você vai sentir uma alegria tão grande que você não vai parar no banco enquanto não se batizar. Não é ninguém colocando pressão, não é ninguém fazendo coisas de emoções para vocês ir. Pode ver que quando as almas vão, elas ficam sozinhas, sem ninguém do lado. E se tiver alguém do lado ali infernizando para ir se batizar, está errado. Entendeu, irmãos? Foi quando, neste canal, que eu estou explicando direito, desse irmão aí, teve um assembleano que deve ter falado para ele que eu creio que aqui, ó, pelas palavras, diz, irmão, me desculpe, mas nesse assunto o irmão está meio enganado. Quer dizer, esse irmão da Assembleia de Deus está falando que o nosso irmão lá do canal está enganado do que ele disse. Por que está enganado do que ele disse? Porque ele, segundo ele falou, que nós blindamos, não é Jesus Cristo, nós blindamos o nosso povo, não é povo de Jesus Cristo. Vai vendo, lá onde tem que aceitar Jesus, então você ainda, o pastor tem que blindar o povo, né? Tem que blindar o povo, pois são bem esclarecidos. Os Judas Iscariotes, aí, aqueles que saem, eles chamam de Judas Iscariotes, mas nós não estamos preocupados com essas gentes. Chama de gente, gentalha, né? Saiu é gentalha, né? Com esta gente. A cristã do Brasil está levando crentes tranqueiras. Está levando, não está levando. Ele foi com os próprios pezinhos dele lá, ó, caminhando sozinho. Ninguém foi arrancar ele de igreja nenhuma, não. Tá? Ele foi com os próprios pezinhos e está feliz. Tá? Ele e a esposa dele feliz. Olha só, chamou assim, a questão do Brasil está levando crentes tranqueiras, desobedientes, que nós até damos graças a Deus, eles dão graças a Deus, quando sai do nosso meio. O amor é profundo, Uma igreja, eu não vou falar igreja porque eu tenho muitos irmãos da congregação da Assembleia de Deus, e tem ministério da Assembleia de Deus que é, de vez em quando você vê esses irmãos que pregam contra a idolatria na igreja, contra a vestimenta, assim, a favor de uma Assembleia de Deus tradicional, esses são crentes e essa é a verdadeira Assembleia de Deus. A falsa Assembleia de Deus é um ministério, são os outros ministérios que tem aí, que pode tudo, que é o largueza, né? Que é o que pode andar de qualquer maneira, que a igreja estando cheia e o dízimo entrando, tá bom. Entendeu? E não se preocupa com o seu povo. Aí esse irmão que se batizou na congregação cristã no Brasil, não é do Brasil, se batizou na congregação cristã no Brasil, o Senhor chamou ele nas águas do santo batismo, batizou de novo, porque ali foi Jesus Cristo que chamou ele, batizou de novo, está lá feliz, vai ver que esse mundo deveria ser de um ministério não tradicional da Assembleia de Deus, mas sim ministério do pode tudo, ministério do caminho largo, que falam, né? Porque, irmãos, particularmente, somos da congregação, ali é graça maravilhosa, mas eu mesmo tenho um apreço muito grande pelos irmãos da Assembleia de Deus. Eu particularmente, tenho eles como irmãos mesmo em Cristo, porque o que é pregado na congregação, que é a vida eterna, salvação da vida,
da nossa alma. Na Assembleia de Deus é a mesma coisa. Na Deus Amor é a mesma coisa, não tem diferença. Eu mesmo, particular mesmo, eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, pastores. Tem pastores da Assembleia de Deus que é meu amigo. Eu considero todos, mas tem alguns ministérios que os próprios pastores dizem que não era para ser da Assembleia de Deus, porque está queimando a Assembleia de Deus. E esse irmão falou esse tipo de coisa aqui, irmãos. Olha só, esse irmão que é da Assembleia de Deus, no canal desse outro irmão. Olha só, vamos ler onde eu parei. Então diz que são tranqueiras, são desobedientes, que nós até damos de graça a Deus quando nós damos graças a Deus quando sai do nosso meio. Este povo que sai do nosso meio são crentes apóstatas. A cristã irá pegar todos os abacaxis. Não é cristã, é Deus chamando. Porque vocês dizem que nós somos pescador de aquário, que nós vamos atrás de quem já está convertido. Certo? Agora, eu não vou generalizar a Assembleia de Deus, como já disse, conheço vários irmãos da Assembleia de Deus. Eu vou generalizar a Assembleia de Deus desse irmão que falou isso. Vou generalizar você. Então você não tem amor para ir lá fora buscar. Você não é nem pescador de aquário, como você diz, e nem tem lá fora. Porque o que vocês têm aí, vocês não dão a mão para eles. Vocês estão falando isso. Da graça a Deus sai no meio essas tranqueiras e chama de Judas. Nós, veja bem, povo que saiu da congregação, críticos, veja bem, na congregação, jamais vocês foram chamados desse jeito que está aqui, irmãos. Às vezes é chamado por algum irmão porque vocês fazem por merecer. Vocês fazem por merecer. Vocês, além de sair, vocês ficam atacando a obra de Deus, falando as inverdades, inventando coisas. Uma pessoa manda um avisinho para vocês aí que o ancião, como diz o irmão aí, que não mostrando provas, vai ficar elas por elas. O irmão vai falar no canal aí, vai ficar dizendo que o ancião se amigou não sei com quem lá, que aí a irmã não queria, e depois o ancião não quis assumir, já tinha outra família, depois falou que o cooperador abafou o caso de uma irmã lá, porque a irmã que não quis abafar o caso, porque estava com medo. Isso tudo é balela, irmão. Tem que ter prova documentada. Aí sim, aí a gente vai acreditar. Isso tudo é balela de internet, né? E vocês têm que dar graças a Deus, a congregação, assim que vocês saíram, não fizeram isso, ó. A gente falar que, vamos supor que vocês vão para outra igreja, que a Assembleia de Deus iria pegar os abacaxis da congregação. Não, irmão. Os abacaxis da congregação cristã no Brasil, sabe aqueles abacaxis que ainda querem um perdão de Deus, ainda quer se humilhar perante Deus? Aqueles abacaxis estão lá nos últimos bancos da igreja se humilhando, não perante a irmandade, que não tem que se humilhar perante o homem, perante a mulher, não, tem que se humilhar perante Deus, e a humilhação deles é aquela, é sentar no último banco, ficar quietinho ali, quietinho que a gente diz, não é abrir a boca, vai estar sem liberdade, mas os nossos abacaxis estão ali, como diz vocês, que é bem, ainda bem que os abacaxis saíram daqui. Isso prova que vocês da Assembleia de Deus, resumindo, alguns, né? Não generalizando todos. Esse irmão, pelo jeito, se for pastor da Assembleia de Deus, ele não tem amor com os membros da igreja dele. Já descarta, não obedeceu na risca, já descarta logo de vez. E manda para cá, irmão, manda para a congregação, que aqui, na congregação, nós não estamos com abacaxis. Aqui, realmente, se esse abacaxi chegar aqui, Deus chama esse abacaxi, né, como vocês dizem, porque Deus que vai chamar, não é esse abacaxi que vai aceitar Jesus, é Jesus que vai aceitar esse abacaxi, vai limpar esse abacaxi, vai ser um vaso de honra e de louvor. Entendeu, irmãos? Então, eu estava atrás de uma matéria e acabei deparando com essa matéria no canal do irmão aí, não sei o que o irmão falou, que ele achou ruim, vai ver que o irmão deve ter falado alguma coisa sobre eles mesmo. E ele quis desabafar para o irmão aí, e eu vou colocando essa lindeza que, se ele for
algum dirigente, né? Porque está mais como um cara de dirigente, que pastor mesmo da Assembleia de Deus não vai falar isso. É mais com um cara de dirigente que se acha pastor. Porque tem o pastor que ganha o salário, o que é bem conceituado, atende cultos grandes, cultos cheios de gente, e tem aquele que é o dirigente que pega igreja pequenininha, igreja de bairro, né? Junto com aqueles outros dirigentes junto, e às vezes acha que pode falar que nem um pastor. Deus está limpando as Assembleias de Deus. Que fique com Judas. Tá bom? Aqui Deus chama. Deus chama. Bom, irmãos? Então, irmão, esse é um vídeo que eu tinha que fazer e que eu não aguentei. Eu vi que esse mundo da Assembleia de Deus falou aqui nesse canal. Estava procurando outras coisas e acabei achando isso. E isso também serve para os críticos prestar bem atenção nesse vídeo para vocês verem que vocês ainda reclamam da congregação. A congregação, isso eu estou falando, irmão. Não tô, mas o irmão Paulo está enganado, porque na congregação falam, chegam. Não, isso eu estou falando para aqueles irmãos fraquinhos, que deixou de congregar, que não tem mais força. Não estou falando para aqueles que pisou no sangue do Cordeiro, aqueles que aprontou, aqueles que pisou no sangue do Cordeiro ali e que blasfema contra o Espírito Santo 24 horas do ar ali, blasfemando contra o Espírito Santo, tirando sal, escarnecendo, dando mau testemunho, ainda usando o nome da congregação, ainda falando que era da congregação. Entendeu, irmãos? Não estou falando desses, que esses aí praticamente sabem que na congregação ele não tem vez, ele não tem voz ativa, porque se adulterou, se fez alguma coisa, irmão, adulterou já está dizendo, adulterou, mudou o estado que estava para um outro estado, tá adulterado, tá uma coisa errada. Adulterar é errar, né, irmãos? Nós estamos falando desses mesmos, porque esse irmão que veio para a congregação, ele deveria ser o que lá? Na Assembleia de Deus, deveria, pelo que eu vejo o irmão falando com o irmão Carlos, o Carlos sabe de Deus, ele é esposa, só que deve ter política ali dentro, política interna. Então, irmãos, é isso daí que eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês esse agravante que esse servo de Deus aí da Assembleia de Deus falou desse vídeo. E aproveitando essa oportunidade, que já estamos falando sobre a Assembleia de Deus, congregação, os irmãos que saíram da congregação, irmãos, veja bem que eu vou falar para vocês, eu já tenho mais de 40 anos de graça. Já somando desde eu criança, né? De batizado tenho meus 33 anos de batizado. Me batizei cedo, praticamente com 17 anos, e de graça, juntando tudo, 40 e poucos anos, né? Que desde os 5 anos eu estou dentro da casa do Senhor. Desde 1977 que eu me conheci como gente, que eu congrego dentro da casa do Senhor e não saí de lá e não vou sair de maneira alguma, né? Irmãos, e relatando sobre isso, eu vou aproveitar esse vídeo agora, para vocês que estão me ouvindo. Tem irmãos que a gente vê aí, que são críticos, que eles estão agora, cada um fala uma coisa da congregação. Aí nós vamos mudar de novo para o lado dos críticos, né? Que enquanto eu estiver falando mal da congregação, eu vou estar falando e defendendo, né? Não é falando mal deles, defendendo. O irmão sabia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu apertar aqui. O irmão sabia que na congregação é assim, deixa eu explicar direitinho para vocês. Uma certa época foi me dado a incumbência de atender umas reuniãozinhas familiar onde eu morava. Mas não foi cooperador, não foi porteiro, cooperador de jovem que chegou para mim e falou para mim, irmão, vai atender as reuniãozinhas do seu bairro.
Não, foi o próprio ancião que falou para mim, irmão, vai atender as reuniões do bairro que a gente tem alegria em ver o irmão atendendo aí as reuniãozinhas, o irmão bom testemunho aqui, a Irmandade gosta do irmão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Na hora eu pensei, eu não vou atender as reuniõezinhas familiares. Por quê? Porque se fosse para me atender a reunião familiar, para servir a Deus, para ver as famílias que estão precisando, para ver as famílias que estão precisando chegar até a igreja, se convertida, o Senhor chamar nas águas do Santo Batismo e virar um servo de Deus, anunciar o Evangelho, como diz, por este lado, eu iria levar e de boa atenderia até em todos os bairros onde eu morava. Tem muito campo. Tinha muito campo, que eu não estou mais lá. Tinha muito campo. Qualquer quebrada assim de bairro tinha uma família para você ir ali visitar e com as irmandades. Mas o que acontece hoje em dia dentro da congregação é o seguinte: o cooperador atende o culto à noite, o cooperador jovem das crianças, e vai fazer visita com a mocidade na casa de outros moços, de outras pessoas, de outros irmãozinhos, ou alma testemunhada, né, que seja jovem, para congregar, né, que é o papel do cooperador de jovem, o cooperador de adulto, às vezes acompanhar essas reuniões. Mas o cooperador de adulto, quando tem um conservo dentro da igreja que faça esses atendimentos de reunião, por ele atender o culto sempre, às vezes ele deixa esse irmão trabalhar nessa área. E isso atualmente não, eu estou falando em 2020, mas isso vem desde a época de 95, 96, 97. Não é de agora não. Porque até um certo tempo os irmãos trabalhavam para a obra, evangelizar. Amassava barro em favela para evangelizar. Até daquela época. Depois daquela época para cá, irmão, sabe o que acontece? Muitos vão atender reuniãozinha em bairros retirados. Fica fazendo tipo um estágio, a própria pessoa dentro da igreja. O que seria isso, tipo um estágio? Que a pessoa, quando vai atender uma reuniãozinha, ele pega um gosto tão grande de atender reuniãozinha, que ele acha que daquela reuniãozinha ele vai ser levantado como cooperador de jovem ou cooperador de adulto. Aí já fica aquele negócio na mente, eu vou ser cooperador de jovem, cooperador, porque o meu cooperador está sabendo que eu estou atendendo as reuniãozinhas. O meu cooperador, quando estiver precisando para alguém ser cooperador, ele vai me indicar para ser o cooperador ou daquele bar. Porque nessa reunião morava, irmão, vamos supor, tinha uma salinha de oração na casa do minha irmã. Nós ia lá, eu já cheguei a ir nas reuniões, não atender. Me deram oportunidade, mas eu não quis por causa disso. Veja bem. Quando tem reuniãozinha lá, de repente enche de mandade e sempre aquela reuniãozinha chapa a casa da irmã. Chapa. Aí o que acontece? Aquele que está atendendo acaba, entre aspas, fazendo uma salinha de oração. E as igrejas nascem de uma salinha de oração na casa da pessoa, porque os irmãos veem que as almas testemunhadas estão ali sempre indo para aquela salinha de oração. Aí de repente vira uma igreja. E assim vai indo. E esse é na cidade onde eu morava. É mais ou menos assim. A obra de Deus é linda, maravilhosa, porque pode se perceber que aonde eu morava, em cada bairro tem uma igreja. Vamos supor, você quer ir numa igreja, você andando ou de moto, de carro ou a pé mesmo, a diferença de uma para outra é 20 minutos. Que em cada trevo, que a gente chama de trevo na cidade, né? Que é uma rodovia, tem os trevos. Cada trevo tem uma congregação. Por quê? Tudo foi nascida de salinha de oração. Quando é nascido de salinha de oração, tem sempre aqueles, ou é o porteiro, ou é o irmão que não é porteiro, mas está ali junto com o porteiro, com o servo, que vai atender essas reuniãozinhas. E ele já põe na cabeça dele que essas reuniãozinhas ele tem que ser um cooperador, ele tem que ser alguma coisa, que ele está fazendo aquele trabalho ali, que o ministério tem mais ou por menos tem que entender que ele tem que ser o cooperador. Aí o que acontece? De repente lota de mandagem a casa da irmã, o ministério vê que precisa erguer uma igreja, ergue uma igreja,
e põe um cooperador de outro local. Às vezes tem o nepotismo, às vezes não, né? Às vezes tem o nepotismozinho que isso não pode negar, irmão, em todo lugar. Não vamos tapar o sol com a peneira, que nepotismo tem em todos os lugares, que eu já disse. É emprego, é empresa, é igreja, em todos os lugares tem o nepotismo, sim, né? Alguém da família, o sobrinho do cooperador, o filho, primo, você coloca mesmo. Aí esse irmãozinho tá ali batalhando, nada mais justo nós olhando pela dedicação do irmão. Nada mais justo do irmão ser o cooperador daquela comum. Só que acontece, vem um outro irmão, é colocado como cooperador, aquele que está indo em favela, anunciando o evangelho, acaba ficando chateado, provado e se revolta contra a congregação. Se revoltando contra a congregação, ele perde totalmente o temor a Deus. Então, irmão, nós vamos ficar parando por aqui. Fico todos na santa paz de Deus. Se inscreva no canal, acione o sininho. Esse dia teve uma irmã que falou: irmão Paulo, o irmão postou um vídeo aí, eu não recebi no meu celular. O YouTube de vez em quando faz isso, irmão. Não avisa as pessoas. Não sei se é erro, se é bug que tem no YouTube. Mas, irmão, põe ali no sininho em mais vídeos, para que o YouTube possa te avisar no celular que chegou mais vídeos novos no canal, tá? Se inscreva, acione o sininho como já disse, e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fique na santa paz de Deus.